A sua vida. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. Como esse é o louvor que acabamos de colocar aqui nesse início dessa live, desse vídeo. Estamos fazendo esse vídeo para que vidas sejam alcançadas, pessoas venham ser melhor, né? Que a vida de cada pessoa venha a ser melhorada através desse vídeo, através dessa live. Estamos aqui no altar da Igreja Apostólica Jeová Rafá, eu juntamente com a equipe eclesiástica, com os obreiros, com a bispa. Esse amigo que vos fala, teu servo, irmão em Cristo, apóstolo Eliezer Freitas. Juntamente comigo está minha esposa, bispa Pamela Freitas. Dê uma paz do Senhor a esse povo. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma madrugada, hoje termina a campanha. Glória a Deus, hoje é o sétimo dia. Sétimo dia, e eu acredito que grandes coisas o Senhor ele vai realizar na vida daquele que nos ouve, daquele que acompanhou todos esses dias, né? Que o Senhor venha surpreender cada um de vocês. Ainda dá tempo de fazer o voto, ainda dá tempo de fazer o seu pedido, né? Nós vamos amanhã subir ao monte, vamos queimar o seu pedido, vamos queimar a sua oferta diante de Deus, né? Então assim, você fica ligadinho nessa madrugada, porque assim como Deus falou nos 6 primeiros dias, vai falar hoje não vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Tá aí, ó. Você que quer fazer parte dos 300, apóstolo, o que é fazer parte dos 300? O que é os 300? Segura aqui, minha bicha, por favor. Estamos aqui debaixo de um propósito há 6 dias. Esse é o 7º dia. Estamos aqui debaixo de um jejum, debaixo de um propósito. E cada pessoa que envia um nome para nós com um problema e vai fazer um pedido disso. Essa pessoa que está sofrendo na vida sentimental, essa pessoa que está passando uma dificuldade na vida financeira, essa pessoa que tem um problema e que precisa de uma solução desse problema. Então o que acontece? Existem problemas que nos sangram. Existem problemas. Tem pessoas que têm muitos problemas, mas às vezes tem um problema que é o principal, que é o carro-chefe da sua vida. Existem problemas que sangram a pessoa. Existem problemas, sabe, bispa, que a pessoa não suporta mais. Por exemplo, uma mulher que está numa igreja há 10, 15, 25 anos, 2 anos, 3 anos, ali sendo fiel a Deus, sendo honesta à palavra, vivendo a palavra, e não tem um relacionamento, não tem uma pessoa. Por quê? Porque existe algo na vida dela que a bloqueia, que impede os homens de enxergar. Não é porque você está na igreja que você está livre disso. Não. Às vezes você é tímida. Às vezes tem algo dentro da pessoa, bispa, que não deixa a pessoa se aproximar de um homem. E isso tem que ser quebrado, isso tem que ser rompido em você. Você está me entendendo? E essa campanha, ela foi iniciada em cima desse propósito, em cima da vida sentimental. Mas o que acontece? Às vezes a sua vida sentimental é uma bênção. Amém, que Deus abençoe. Mas já o lado financeiro é da mesma forma. Você não consegue desenvolver o seu lado financeiro, você não consegue prosperar no seu lado financeiro, porque prosperar é a ausência de necessidade, é a ausência de você padecer, de você sofrer, sabe? Existem pessoas que iniciam algo e não termina. Por isso que Deus ele fala que as coisas não são como começam, e sim como terminam, minha bispa. Às vezes a pessoa começa a traçar um caminho, e quando chega no meio do caminho,
ela tem que ultrapassar pelo deserto, sabe, bispa? Para chegar até a fonte de água. E quando chega no meio do caminho, ela desiste. Por quê? Porque o deserto, ele é árduo, o deserto, ele é quente, o deserto tem pouca água. Às vezes a água que você está levando para traçar o caminho falta. Aí você desiste, você volta. Você está me entendendo? Então essa campanha é justamente para que a água que está te faltando no meio desse deserto, que venha ser derramada sobre você, que venha ser derramado sobre o seu suporte, sobre a sua garrafa, e essa água não te falte até você chegar no caminho da sua vitória. Você está entendendo? Esse é o objetivo dessa campanha, uma resposta para aqueles que buscam, para aqueles que perguntam, sabe, uma solução para aquele que tem um problema, sabe, é resolver, é eliminar, porque tem pessoas que estão na igreja, pregam o evangelho, tem o Espírito de Deus, mas parece que a sua vida nunca é alcançada, parece que a bênção nunca chega na sua casa, parece que a promessa, ela nunca é cumprida na sua vida. Por quê? Por quê? Será que Deus, ele te colocou no esquecimento? Não, existem coisas e existem momentos exatos para você receber uma bênção. Às vezes Deus não te deu algo porque você não está capacitado, não foi destravado algo na sua vida, não foi aberto o entendimento na sua vida, você me entende? Então o que acontece? Existem momentos da nossa vida em que a gente precisa de entender, que a gente precisa de aprender com as dificuldades. É por isso que vem tanta dificuldade, tanta batalha, tanta provação na sua vida, porque cada dificuldade que vem, cada batalha que vem, cada prova que vem, é para te capacitar, é para te ensinar. Então você tem que aprender, sabe? Porque se você não aprende, bispa, quando chega lá na frente, que você recebe a bênção, você comete os mesmos erros, você comete as mesmas falhas, e aí o que acontece? Aquela bênção que você recebeu, você acaba perdendo. Então Deus, ele não é um Deus que vai te dar algo e vai deixar você perder, não. Deus, ele vai te dar algo e você vai manter aquilo para o resto da sua vida. Amém. Porque as bênçãos de Deus, elas são duradouras, minha bispa, não passa. Olha o reinado de Davi, e eu venho hoje falar sobre Davi aqui. Você que trouxe Bíblia, você que tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, você que tem Bíblia, 1 Samuel 16, para mim entrar na palavra de Gideão, do versículo 12 em diante. 1 Samuel 16, vai dizer assim, ó: então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença, e disse ao Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que acontece? Eu vou ler, Deus me tocou aqui para ler do versículo 10. Eu vou ler do versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que este está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não os assenteis até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou
sobre Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que acontece? Essa palavra, muitos conhecem. Muitos conhecem. Saul era o rei de Israel. Porém Saul desobedeceu a Deus. Então Deus chamou Samuel e falou: Samuel, vou te levar até um lugar que você vai ungir o novo rei de Israel. O que acontece? Toda vez que Deus ele te dá uma responsabilidade e você não honra essa responsabilidade, Deus ele vai levantar outra pessoa para ocupar o seu lugar. Não fica você achando que você é o único. Não fica você achando que você é o escolhido, que você não vai passar seu tempo. Quando você deixa de fazer o que Deus mandou você fazer, Deus levanta uma outra pessoa pequenina e transforma em algo maior do que você. Porque é sempre assim. O sucessor, ele sempre é mais capacitado do que o anterior. Sempre será assim. Olha para Eliseu, a unção dobrada de Elias. Toda pessoa que vem após você, ela vai ser melhor. Não adianta. O novo vai sempre ser melhor. Olha, antigamente, bispa, o celular era muito grande. Olha os celulares hoje, cabe na palma da mão. O novo é sempre melhor. O novo vai ser sempre melhor. Ponto. O que acontece? Jessé, antes de Samuel ele ir na casa de Jessé, ele mandou um mensageiro, bispo. Porque Jessé, ele não era qualquer homem. Jessé, ele era um homem. Samuel não era qualquer homem. Samuel era um profeta e um sacerdote. Samuel era um homem que ouvia a voz de Deus. Samuel era um homem que falava com Deus. Imagina você na sua casa, em um domingo, e de repente entra na sua casa um grande profeta famoso aí, um Valdemiro Santiago, por exemplo, o apóstolo Valdemiro, o apóstolo Agenoduque. Imagina o bispo Macedo batendo na sua porta, querendo falar com você. Imagina aí um homem de Deus famoso, um Benerim, um Marco Feliciano, um Abílio Santana. Então, naquela época, só existia um homem, e o nome dele era Samuel. Então, não era qualquer visita, era a visita. Então, Samuel, ele não tinha tempo, bispa, de ficar visitando a casa das pessoas. Então, quando Samuel, ele ia em um lugar, ele ia para um propósito. Amém. Ou era um propósito de morte, ou um propósito de vida, ou era uma bênção. Quando o mensageiro chegou na casa de Jessé, eles começaram a conjecturar entre eles. Um profeta só entra na casa de alguém para amaldiçoar ou para abençoar, para dar uma sentença. Então o que acontece? 3 coisas: morte. Vamos ver se alguém aqui está fazendo algo de errado. Vamos fazer uma vistoria aqui. Jessé fez uma vistoria na casa dele e começou a sondar a casa dele. E estava todo mundo em ordem, todo mundo ok, todo mundo perfeito diante do Senhor. Então Jessé e os filhos de Jessé descartou a oportunidade, a chance de ser maldição. Não era maldição. Então eles chegaram à conclusão, bispa, como Saul, ele já tinha sido destituído como rei de Israel por Deus, eles deduziram: Samuel está vindo aqui para levantar um rei, para ungir um rei. Glória a Deus. Então o que acontece? O que Jessé fez? Jessé pegou,
os 7 filhos dele. É muito forte essa revelação. É muito forte essa revelação. Jessé pegou os 7 filhos dele, bispa, e arrumou com as melhores roupas, arrumou a mesa, arrumou a casa, e ficou ali na expectativa de receber Samuel. Então, quando Samuel entrou na casa de Jessé, o que acontece? Naquela época, voltando aqui um pouco, antes dele entrar na casa, naquela época, bispa, as ovelhas, elas eram divididas em 2 partes: as ovelhas perfeitas e as ovelhas malhadas. Toda pessoa que tinha um rebanho de ovelhas, ele separava 2 tipos de ovelhas: as perfeitas, as limpinhas, as bonitinhas, e as malhadas. Vocês me entendem? Me entendem? Então o que acontece? As ovelhas perfeitas, elas ficavam na frente da casa, e todas as pessoas que passavam pelas ruas observavam o pasto e observavam as ovelhas, e assim elas compravam. As ovelhas malhadas, bispa, obreira Marilene, as ovelhas malhadas ficavam atrás da casa, afastado do campo. Por quê? Porque ninguém queria mostrar as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas são escondidas. As ovelhas malhadas ninguém quer mostrar, porque não tem valor nenhum. É esse que Deus escolhe. Deus escolhe as malhadas e faz e torna perfeito. O que acontece? A lã das ovelhas malhadas serviam, bispa, a história vai dizer que servia como pano de chão, servia para ser coberta, para ser uma capa, sabe? O tecido, a lã da ovelha malhada é um tipo de lã que não é valorizada, mas naquela época ninguém matava ovelha, seja malhada ou perfeita, a não ser que tinha um propósito. Ninguém matava ovelha. Então o que acontece? Em vão. Ninguém matava ovelha em vão. Então uma pessoa não podia, bispa, matar uma ovelha só porque a ovelha tinha uma imperfeição, um defeito. Para vocês me entenderem o que eu quero falar, Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas malhadas, atrás da casa do seu pai, atrás da casa de sua família. Ninguém tinha enxergado, o profeta não tinha enxergado, mas Deus, ele enxergou. Deus, ele enxerga. Pode todo mundo, pode a sua família falar de você, pode falar o que for a seu respeito, o seu tempo não pode ter chegado ainda, mas o meu Deus, ele consegue tirar você do final da fila, tirar você lá de baixo, tirar você lá de trás, tirar você lá do anonimato, e ele te coloca em um lugar de destaque. Mas para isso você tem que estar na posição. Para isso você tem que calar sua boca e parar de falar da vida dos outros, porque aquele que planta fofoca vai colher fofoca. Aquele que planta discussão, divergência, briga, ele vai colher a mesma coisa. Então tem pessoas que se perguntam: por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não tem uma resposta? Por que a minha vida não tem uma solução? Porque você já se viu diante do espelho? Como que é você? Você é a imagem e a semelhança de Deus? Você se escolheria? Essa madrugada eu me fiz essa pergunta: eu me escolheria? Eu me escolheria. Eu me escolheria. Sabe por quê? Porque eu sei como é que é a minha vida com Deus. Eu sei como é que é a minha vida com a minha esposa. Eu sei como é que é a minha vida com o ministério.
Eu sei como é que é a minha vida com os obreiros. Eu sei como que é o meu caráter. Eu não tenho uma vida de mentira. Eu não tenho uma vida de ilusão. Eu não planto discórdia. Eu planto a verdade. E a verdade às vezes, meus amigos, dói. A verdade às vezes machuca. Mas a verdade tem que ser dita. Porque quando você é reto, quando você é reto diante do Senhor, Ele é reto com você também. Amém. Por isso que Deus, Ele tirou Davi do meio das malhadas. Jessé foi olhando para cada um. Samuel foi olhando para cada um dos filhos de Jessé. E aos olhos de Samuel, era o primeiro, formoso, porque todos eles eram habilidosos com a espada, minha bispa. E Davi, a palavra vai dizer que Davi, ele era ruivo e formoso, no versículo 12, de 1 Samuel 16, ele era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. Judeu naquela época não era bonito. Judeu naquela época, ele era queimado do sol, por causa do sol. Judeu, ele tinha o cabelo preto. É só você estudar a história que você vai ver. Judeu, ele tinha o nariz grande. Judeu, ele era diferente, bispa. Ele tinha um semblante diferenciado. Eu não sei de onde as pessoas tirou a imagem de Jesus com os olhos verdes, mas isso é um outro assunto. Branco, loiro dos olhos verdes. Pessoal, naquela época judeu tinha a pele queimada, tinha a pele escura por causa do sol. Então o que acontece? Tudo que era novo, tudo que era diferente, o povo judeu discriminava. Por isso que você na sua família, por isso que você no meio da sociedade, por isso que você no meio da igreja, por isso que você sofre humilhação, por isso que você sofre perseguição, porque aquilo que é diferente incomoda, aquilo que é diferente, sabe, causa um impacto. Aquilo que é diferente, aquela pessoa que é diferente, as pessoas olham com outros olhos. É por isso que você é tão alvejado, é por isso que você é tão invejado, é por isso que você é difamado, é por isso que as pessoas te perseguem, é porque você é diferente, você é escolhido por Deus. Você não é escolhido por qualquer um, você é escolhido, é eleito por Deus. É por isso que você é rejeitado pelo mundo, é por isso que você é rejeitado pela sua família, é por isso que você é rejeitado pela sua casa, é por isso que você sofre tanto e você não entende. Ah, apóstolo, por que tem tanta perseguição na minha vida? Por que tem tanta afronta? É porque você não é qualquer um, meus irmãos. Você é um Davi, e meu Deus está te levantando hoje para fazer a diferença na sua vida. Amém, Deus, aleluia. Davi foi chamado. Não existe um outro filho. Você não tem outro filho, Jessé? Não tem um? Está faltando alguma coisa aqui? Não são esses. Jessé falou assim: olha só, tem um rapaz, só que ele não é o que você procura. Rei, você pode ser rejeitado quanto for, você pode estar no lugar que for, não importa. Quando chegar o seu momento, Deus manda te chamar. Amém, glória a Deus. Não importa onde você esteja, quando chegar o momento exato, Deus, ele tira você do anonimato. Amém. Deus, ele tira você do fundo da casa. E o que acontece? Antes de eu entrar na palavra de Gideão, eu queria deixar essa palavra como reflexão. Sabe por quê? Porque hoje é o último dia da campanha. Hoje nós vamos ler a passagem de Juízes 8. É a última passagem. Hoje se finaliza a campanha dos 300. Muitas pessoas entraram nessa campanha, e eu quero agradecer a cada pessoa que entrou na campanha e está seguindo, que foi direcionado por esse altar, e já tem diferença. Pessoas de todo o Brasil, pessoas de Sergipe, da Bahia, né, bispa? De Minas Gerais, de São Paulo, pessoas de todo o Brasil, Curitiba, um grande abraço, povo de Curitiba. Pessoas de todo o Brasil estão nessa campanha, os 300. Ainda falta
Ainda dá tempo de você entrar. Me chama no WhatsApp, fala: apóstolo, bispa, eu quero fazer parte dos 300. Viva o milagre, viva a diferença, viva a diferença, viva o milagre, irmão. Sabe, o que teu irmão da direita ou da esquerda faz, deixa ele, é ele com Deus. Se preocupa com o que você faz, se preocupa com as suas ações, as suas atitudes. Você está me entendendo? Se Deus te chamar para algo, não se acovarde, porque Deus, toda vez que Ele te chama para algo, é porque Ele sabe que você é capaz de honrar com aquele compromisso, honrar com aquele título. Não se acovarde, não volte atrás, siga adiante, siga com os passos retos, vá para frente, seja teimoso. Não, Deus me chamou, eu vou vencer, eu acredito, eu vou à frente. Então o que acontece? Quando Gideão e os 300 voltaram, Juízes 8, os homens de Efraim pararam Gideão e falaram assim: que é isso, Gideão? Que é isso que você fez contra nós? Por que você não chamou a gente para lutar contra os medianitas, contra o povo de Midian? Que afronta foi essa conosco? Gideão respondeu da seguinte forma: o que eu fiz contra vocês? Porventura, os seus vinhos não são melhores as suas uvas não são melhores do que toda a colheita de Abiézer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zibe. O que pude fazer eu, a não ser comparar com o que fizeste a vós? Ou seja, tudo aquilo que os inimigos, que os líderes de medianitas fizeram contra vocês, eu fui lá e comprei a briga de vocês. Agora os líderes estão nas suas mãos. Olha os inimigos aí. Eu honrei vocês lá. Então, com essa resposta, o povo de Efraim bradou, acalmou. E o que acontece? Segura, bispo, por favor. O que acontece? Gideão, juntamente com os 300, ele foi atrás dos 2 reis, Zeba e Salmuna. O que acontece? Esses 2 reis que fugiram com cerca de 15 mil homens. Não, você não entendeu. Os 300 já haviam destruído 120 mil homens. É isso mesmo? É isso mesmo? É. 120 mil homens. 15 mil fugiram. Juntamente com os 15 mil, o rei Zeba e o rei Salmuna. E Gideão foi atrás deles, porque você tem que matar o seu inimigo pela raiz. Amém, Deus, aleluia. Não adianta, bispa, você derrubar o gigante, essa pessoa derrubar o gigante, se simplesmente você não corta a cabeça. Você tem que derrubar o gigante e com a espada dele você arrancar a cabeça. A espada do seu inimigo será uma ferramenta de ajuda sua. Você não entendeu? A espada que era para te matar vai te ajudar a eliminar os seus inimigos, a eliminar os seus problemas. E é para isso, e é nisso que você tem que colocar e praticar a sua fé. Então o que acontece? O povo, Gideão e os 300 foram atrás de Zeba e Salmuna.
Quando eles passaram, no versículo 7, no versículo 7, quando eles passaram o Jordão com os 300, eles já estavam muito cansados, e eles chegaram num lugar chamado Sucote. Quando eles chegaram num lugar chamado Sucote, o que acontece? Eles pediram pão, eles pediram água. Sabe o que o povo de Sucote fez com eles? Zombou deles, falou assim: o rei Zeba e o rei Salmuna já está em suas mãos para que possamos dar algo para você comer? Não. Às vezes você pede ajuda a um monte de pessoas no momento que você está no meio do combate, no meio da batalha. Você pede ajuda para um monte de pessoas naquelas que você acha que é seu amigo, que você acha que é seu companheiro, e essas pessoas, ao invés de estender as mãos para você, elas retiram as mãos para te ajudar. Mas eu posso te falar uma coisa: Deus, Ele vai te dar vitória, seja eles te ajudando ou seja eles não te ajudando, porque a vitória é sua. E quando Deus, Ele escreve, meu irmão, está aí escrito, Deus primeiro Ele sela no céu, para depois Ele selar na terra. Por isso que Deus, quando Ele fez primeiro os céus e a terra. Ele fez primeiro o céu e a terra. A sua história primeiro ela é escrita lá em cima, para depois ser escrita aqui embaixo. Não se preocupa, a história que Deus escreveu a seu respeito já está escrita, meus irmãos, porque a tinta que foi escrita não foi qualquer tinta, foi o sangue derramado no Calvário, e Ele fez isso por amor a mim, amor a você. Não importa o que aconteça, a sua vitória já está determinada. Não importa se você não tem ajuda, não importa se a circunstância parece não ter jeito, não importa se os inimigos estão contra e vindo de tudo para tentar te destruir, não importa, você pode estar com 300, você pode estar sozinho, não importa o que aconteça, com essa quantidade você vai dar vitória. Sabe por quê? Porque não é quantidade, é qualidade. Quando Deus Ele chama, meu irmão, está chamado, já era, não dá para voltar. E Deus Ele te chamou. O povo de Sucote zombou de Gideão. O povo de Penuel zombou de Gideão. E o que aconteceu? Gideão falou assim: olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão zombando de mim, vocês estão rindo de mim, vocês estão desacreditando da minha pessoa, não estão? Porém, quando eu voltar com a vitória, eis que eu vou trazer espinhos do deserto. Eu vou trazer espinhos do deserto, e eu vou destruir todos os seus líderes. E você, Penuel, que rei zomba da nossa tropa, do nosso exército, quando nós voltarmos, nós vamos destruir essa fortaleza. Nós vamos destruir essa fortaleza que você se esconde. E foram. A palavra de Deus vai dizer, a minha bispa, no livro de Josué 23:10, vai dizer que Deus não foi o homem, não foi rei, não foi profeta, foi Deus. Deus falou assim: cada um de vocês vão pelejar contra 1000 e herdarão a vitória. Você, meu irmão, que acha que não é ninguém, você que acha que é incapaz, você tem poder e autoridade para lutar contra 1000. Gideão e os 300 lutaram contra 135.000, exatamente 450 para cada um. 450 para cada um. Então
que acontece? Eles foram lá, voltaram com a vitória. Voltaram com a vitória. E quando voltaram com a vitória, quando voltaram com o rei Zeba e o rei Salmuna, eles voltaram com o rei Zeba e Salmuna, eles passaram pela cidade de Sucote e pela cidade de Penuel e destruíram os 70 líderes de Sucote e a fortaleza de Penuel, que era uma torre. E ele ficava naquela torre ali, eles ficavam naquela torre e achavam que aquela torre era impenetrável. Então o que acontece? O Espírito de Deus, quando vier sobre você, quando vem sobre mim, quando vem sobre você, não tem inimigo que fique na frente. Amém. Glória a Deus. Não tem barreira que fica na frente. Sabe por quê? Porque aquele mesmo Espírito, bispo, que tinha sobre a vida de Sansão, ele tem sobre a nossa vida. Amém. O espírito de guerreiro, o espírito de vencedor, a força da onde você não tem. Por isso que sobre nós vem um Consolador. Então o que acontece? Toda vez que você estiver triste, toda vez que você se sentir fraco, toda vez que vier uma dificuldade na sua casa, repreenda, expulse-a, tire e arranque-a fora. O problema, ele tem que ser eliminado da raiz. O que adianta você cortar a árvore se a raiz ainda está enterrada? Vai nascer ramos. Você não é uma bananeira que dá fruto uma vez só e morre. A palavra de Deus nos compara com uma videira, com uma videira, com uma figueira que não tem fim, mas dá os frutos no momento exato, no momento certo. Uma árvore, uma pessoa, ela é de acordo com os frutos que ela dá. Que frutos que você dá? Meu irmão, você, para dar fruto, você tem que ser perfeito, senão você vai dar fruto podre. Não tem como dar fruto podre, não tem como dar fruto bom se a raiz está podre. Tem que arrancar e plantar de novo. Jesus disse: aquele que não der frutos será arrancado e jogado no fogo eterno. Então o que acontece? E eu já encerro a palavra de hoje, do último dia de campanha. Hoje você tem que entender que pregação não é gritar, oração não é gritar, porque as coisas, elas não se movem no meio do grito, elas se movem no meio de unção. E a unção é um poder que vem de Deus. Vocês entendem? A unção não é gritando, não é no oba-oba, não é na emoção, não, é na unção. Então o que acontece? A partir de hoje, você vai arrancar, você vai eliminar os seus inimigos pela raiz. Glória a Deus. Não deixe nada, nenhuma unha, nada. O inimigo, ele tem que ser eliminado pela raiz. Amém? Amém. Gideão, quando voltou, o povo de Israel falou assim para Gideão: Gideão, como você herdou a nossa vitória sobre esse povo, seja o nosso rei, reine sobre nós. Gideão falou assim para eles. Sabe o que Gideão falou para eles, bispa? Sim. O que ele falou? Gideão falou assim:
para o povo de Israel: eu não vou reinar sobre vocês, porque quem tem que reinar sobre vocês é Deus. Amém. Não sou eu. Eu sou homem. Tudo que eu fiz foi uma ordem. Gideão não reinou, mas Gideão, após a vitória, ele pediu para cada um do povo de Israel que lhe entregasse os utensílios de ouro que durante a batalha, durante a prova, durante a guerra, bispa, durante a guerra, durante a prova, os medianitas, os amalequitas, eles tinham os hábitos de usar brinco, de usar pince, argolas enormes de ouro, pulseiras de ouro. E quando o povo de Israel venceu a batalha, a prova, eles arrancaram e ficaram com os utensílios de ouro. Gideão, ele pediu esses utensílios para que o povo desse esses utensílios, e foi aproximadamente uns 20 quilos de ouro. No versículo 26 do capítulo 8: e o peso de brinco de ouro que ele recebera chegou a 20 quilos e meio, sem contar os enfeites, os anéis, pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. O que acontece? Quando Gideão ele capturou Zeba, o rei Salmuna, ele tirou os colares que os camelos deles possuíam, aqueles colares de ouro, a coroa, os colares, tudo que era de ouro, Gideão pegou. E Gideão fez uma capa de ouro e colocou. E a palavra vai dizer que Gideão, bispa, morre. Após 40 anos, Gideão morre. E durante 40 anos o povo de Israel viveu em paz, viveu em segurança, viveu em tranquilidade. Mas quando Gideão morre, o povo de Israel começa a adorar a capa que Gideão fez. Então o que acontece? Não adianta, existem pessoas que estão predeterminados para seguir um caminho de perdição. Estamos falando isso de um povo que viu o mar se abrindo, um povo que caminhava no deserto, mas durante o dia as nuvens o cobriam, e durante a noite o frio, uma coluna de fogo os aquecia. Estamos falando de um povo que tinha um maná, pão com sabor de mel todos os dias. E quando se enjoavam, Deus mandava churrasco, mandava carne. Estamos falando de um povo que é um povo que Deus deu diversos sinais para eles. Então, não é por falta de sinais que você não tem o direito de escolher o caminho do Senhor. Não é por falta de sinais que você não tem direito de acreditar na promessa e desacreditar. Acredite na promessa que Deus fez sobre a sua vida, porque Ele vai cumprir. Porque Deus é Deus. Deus ele já operou diversos sinais. Apóstolo, por que Deus ele não opera sinais hoje em dia? Porque a iniquidade dentro das igrejas está se multiplicando. As pessoas estão transformando a igreja em comércio. As pessoas estão profanando o altar do Senhor. Existem pessoas aí que já não pregam mais uma verdade. Existem pessoas aí que estão enganando muitos.
É por isso que Deus ele não opera mais como operava, mas Ele ainda usa profetas. E nós viemos aqui como profetas do Senhor profetizar sobre a sua vida. Amém. Amém, Deus. Esse casamento que não saiu ainda, vai sair. Essa vida de miséria e de derrota vai ser resolvido. Essa porta fechada vai se abrir. Essa desunião dentro da família vai ser sanado esse problema. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque foi a promessa do Senhor. No livro de Tiago 5, vai nos dizer que quando o marido, quando o homem ele é casado, e quando ele busca a santidade, mesmo a sua esposa, não sendo evangélica, não sendo cristã, ela é santificada. Era para ter dado glória a Deus. Glória a Deus. Mas a bispo e os obreiros estão fora da fiação. A palavra de Deus vai dizer que quando um marido, quando um esposo, ele é evangélico, ele é cristão, e ele busca pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, automaticamente, ele estando na presença do Senhor e se santificando, a sua esposa, os seus filhos são santificados. Amém. Glória a Amém, Deus. Aleluia, Jesus. E quando a sua esposa, Tiago 5, quando a sua esposa, ela busca pelo marido que não é cristão, não é evangélico, pelo seu filho que não é cristão, não é evangélico, automaticamente eles são santificados. Aleluia. Glória a Deus. Então o que acontece? A sua família, a sua casa, ela só depende de você para ser santificada. Amém. Glória. Se você busca em verdade, eles são santificados, o mal sai. Só que existem pessoas, bispo, obreira, existem pessoas que não querem resolver o problema, que não querem eliminar o problema. Eu atendi uma mulher agora, pelo telefone, que vive com um homem há muitos anos dentro de casa, só que eles não são casados, e ela falou: apóstolo, eu preciso de uma solução da minha vida sentimental. Eu estava namorando com um rapaz, e ele foi embora. Aí eu falei assim: é mesmo? Se ele foi embora, ele não era para a senhora. Ela falou assim: não, apóstolo, nós nos amamos, só que ele foi embora porque meu ex-marido mora comigo. Eu falei assim: mas como assim? Nós moramos juntos, mas não temos nada. Oh, meus irmãos, como que você vai querer casar com uma outra pessoa se você vive com o seu ex dentro da sua casa? Não vai dar certo. Como que você quer ter uma vida sentimental abençoada se você é cheio de doença? Não, você primeiro tem que ser curado. Amém, Deus. Aleluia. Como que você quer ser próspero? Como que você quer ter uma empresa se você não consegue ser um excelente empregado? Não, você tem que mudar primeiro. Como que pode? Como que você quer alcançar lugares altos se você não quer se lançar para o desafio? Como que você pode? Como que você quer herdar algo de Deus se você não quer fazer a obra, não quer fazer o mandar de Deus, não quer obedecer a Deus? É impossível sem fé agradar a Deus. É impossível sem obediência agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem obediência. É melhor você obedecer do que fazer um sacrifício de dinheiro, de oferta, de voto, de dízimo. É melhor você obedecer. O dízimo é uma obediência. O dízimo é uma obediência. Rejeitar o mundo é uma obediência. Existem pessoas que vivem uma vida paralela, uma vida dupla.
Na igreja ela é de uma forma, e quando vira as costas da igreja ela é de outra forma. Tem obreiros que nos assistem nessa noite, nessa madrugada. Tem obreiros que nos assistem nesse momento, que vivem uma vida de mentira, que vivem uma vida de ilusão, que vivem uma vida de inveja, que vivem uma vida de orar ao contrário contra o teu irmão. Posso te falar uma coisa? Toda vez que uma pessoa, que um parente, está cansada, bispo? Toda vez que uma pessoa, que um parente, ele tenta destruir um irmão, pega na Bíblia, toda vez que um irmão tentou matar o outro, ele evoluiu. O outro, que foi supostamente prejudicado, evoluiu, cresceu, prosperou. Toda vez que você tenta matar um irmão, toda vez que você tenta matar alguém, toda vez que você tenta destruir alguém, ele cresce. Toda vez que tentam te destruir, toda vez que tentam te matar, toda vez que tentam te fazer algo, você cresce. Amém, Deus. Aleluia. José, tentaram matar ele, jogaram ele numa cisterna, mentiram, falaram que ele estava morto, venderam ele como escravo, mas ele se tornou um governador. Aleluia, Deus. Abel, por oferecer uma oferta ao Senhor e agradar com essa oferta, Caim foi lá e matou Abel. Não matou? Mas Abel foi para o céu. Amém. Glória a Deus. Ele foi o primeiro ser humano a inaugurar o céu. Tudo e toda arma apontada para você, para tentar te matar, não te mata, te joga para cima. Amém. Glória a Deus. Você pode achar que você está no fundo do poço, você pode achar que não tem saída, mas Deus, ele te colocou nesse fundo do poço só para uma coisa, para você olhar para cima e reconhecer que é de cima que vem a luz. Amém. A luz não vem de baixo, a luz ela vem de cima. Amém? Amém. É por isso que Deus escolheu Davi. É por isso que Deus escolheu Gideão. É por isso que Deus escolheu José. É por isso que Deus escolheu Abel. É por isso que Deus escolheu Elias. É por isso que Deus escolheu Eliseu. É por isso que Deus escolheu você. Amém, Deus. Aleluia. Porque nós somos a nova geração. Nós somos o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Você não é qualquer um, você é escolhido. Você não é só chamado, você é escolhido. E enquanto você não entender que você não é só chamado, a sua vida não muda. Quando você entender que você é escolhido, a sua vida muda. Te digo uma coisa, ainda dá tempo. Entre no voto, entre nessa campanha. Apóstolo, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação. Entre nessa campanha, que o meu Deus, ele vai operar um milagre na sua vida. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Fala, bispo. Amém. Glória a Deus. Eu quero colocar um nome no azeite. Nos ligaram de Minas para colocar o nome de Gilmar Alves de Paula e Ivani Pereira da Penha. Por gentileza. Ivani Pereira Da Penha. e Gilmar. Isso. Essas duas pessoas fazem parte dos 300. Essas duas pessoas fazem parte dos 300. E você vai ficar de fora? Se eu fosse você, eu não ficaria. Sabe por quê? Acreditando em você ou não, pela nossa fé, a bênção te alcançará. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu posso te falar uma coisa: a partir do momento em que colocarmos o seu nome dentro do azeite, não é você que vai correr atrás da bênção. Se a bênção quiser ser abençoada,
ela vai ter que correr atrás de você. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. A bênção vai correr atrás de você. Glória a Deus. Não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Aleluia, Deus. As portas que estão fechadas se abrem Em nome de Jesus. a partir do momento que o seu nome vier para dentro do azeite. Amém, Senhor. Entra no propósito, faz parte dos 300. Fala, apóstolo, eu faço parte dos 300. A todos que estão nesse propósito, diga aí, eu faço parte dos 300. Aleluia, Deus. Sebastião, eu faço parte dos 300. Diga aí, eu faço parte dos 300. Todas as pessoas que estão nessa propósito, nessa campanha, eu faço parte dos 300. Senhor, eu oro e abençoo esse nome, Pai. Nesse momento, meu Pai, eu coloco dentro do azeite. Sim, meu Deus. E eu oro em nome de Jesus. Todos que puderem, coloquem que nós vamos orar nesse momento. É momento de oração. Vamos colocar aqui um fundo aqui, porque é momento de oração. Amém? Que, meu Deus, possa ter alcançado a sua vida através dessa palavra, dessa meditação. Peço perdão a todos. Estou um pouco debilitado por causa do jejum, por causa do peso espiritual da campanha, que é muito pesado. Essa campanha, muito forte. O inimigo fez de tudo para tentar fazer a gente parar, tentar fazer a gente desanimar. E eu falo uma coisa para você: não adianta, pode se levantar quem for, pode se levantar quem for. Existem 3 tipos de pessoas. Quando você nasce de 3 formas. Glória a Deus. Aleluia, Deus. 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que nascem como um bronze, sem brilho, sem cor, uma cor fosca. Tem pessoas que trabalham ao longo do tempo e o bronze, a cor fosca, ela alcança o brilho. E tem pessoas que ela nasce com brilho. Ela nasce com um brilho tão grande, mas tão grande, que nada e nem ninguém consegue destruir esse brilho. Aleluia, Deus. Oh, glória, Jesus. Eu falo uma coisa para você. Você é a pessoa que nasceu com brilho. Amém, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Nós somos as pessoas que nascem com brilho. Sabe por quê? Porque mediante a todas as dificuldades e aprovações, nós estamos aqui, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém, Glória a Deus. Deus. Por esse Aleluia. motivo, vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, Amém, Jesus. nesse momento, Senhor, nos apresentamos diante da Tua presença, porque sabemos, Deus, que Tu és um Deus vivo, que Tu és um Deus verdadeiro. Senhor, queremos apresentar cada nome, Senhor, Sim, meu Deus. que está aqui nesse azeite. Sim, Pai. Que o Senhor venha entrar, Pai, com resposta. Que o Senhor venha entrar, Deus, com milagre. Que o Senhor venha entrar, Pai amado, com a libertação. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, aonde nós não podemos ir. Senhor Deus. Aonde, Senhor, a nossa voz não alcança, que é a alma, que é o coração. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha fazer um mover, Pai amado, em cada vida representada aqui. Todas elas que são, Senhor, que estão presas no vício,
que estão presas, meu Deus, no desemprego, que estão presas, meu Pai, numa solidão, que estão presas, Senhor, em uma enfermidade, venham ser livres, pelo poder que há no nome de Jesus, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus de milagre, Pai. Senhor, que o Seu poder se manifeste, meu Deus, em cada vida representada, em cada vida, Pai, que me assiste nesse momento, que o Teu Espírito, Senhor, venha tocar, venha direcionar, venha, Senhor, abrir os olhos de cada um, meu Deus. Pai, que eles venham ter resposta nessa campanha, porque Deus, somente o Seu nome será glorificado, somente o Seu nome, Senhor, será exaltado. Então, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, faz o milagre. Sim, meu Deus e eterno Pai, diante dessa palavra, Senhor, diante dessa concordância, Senhor, viemos aqui apresentar esses nomes, ó Pai Santo, da Marilei, Senhor, meu Senhor, da Marilene, meu Pai, do Sebastião, Senhor, da Ana, de cada pessoa, Senhor, que está com o nome aqui dentro, cada pessoa, meu Pai, que eu não me recordo agora, porque são muitas pessoas, Senhor. Então, meu Deus, eu venho te apresentar, meu Pai, a vida da Elizabeth, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que acreditou nessa campanha, nessa palavra, eu te peço um sinal, meu Pai. Senhor, cada pessoa que cumpriu e honrou o seu voto, que o Senhor venha responder nesse momento. Meu Pai, amanhã estaremos subindo aquele monte, ó Pai, com a foto de cada um. Senhor, então viemos aqui nesse momento apresentar, meu Pai, já diante de Ti, cada nome. E quando chegarmos, Senhor, naquele local sagrado, naquele monte, que a fumaça vinha subir como um incenso suave e agradável, Senhor. Porque tem voto, porque tem sangue, Senhor. Porque tem peso, porque tem um propósito. Porque não está, Senhor, no oba-oba. Não está, Senhor, meu Pai, só no disse-me-disse. Está, meu Pai, acreditando na Tua palavra. Amém, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que crê nos Seus profetas prosperará. Aleluia, Deus. Senhor, então selamos aqui nesse momento, meu Pai, cada nome que está nesse azeite, cada pedido, Senhor. Meu Pai, venha visitar o Sebastião nesse momento, venha visitar a Vanessa, venha visitar o pai da Vanessa, Senhor, e a sua mãe. Senhor, que o demônio que predomina a vida da mãe da Vanessa, que fica rodeando. Sim, meu Deus. Vanessa, você que me assiste nessa madrugada, Deus me mostra aqui uma feitiçaria. Deus me mostra aqui que a sua mãe, ela servia os encostos, ela servia os espíritos. E os espíritos ficam atormentando ela. O que acontece? Existe uma bruxaria muito grande na vida da sua mãe. E é por esse motivo que o seu pai, ele fica no vício, ele vira a cabeça. É um espírito chamado Giramundo. Giramundo. A Vanessa que me assiste, a esposa do Sebastião. Existe um demônio chamado Giramundo, que vira a cabeça do seu pai. Mas esse demônio, esse espírito maligno, eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus. A todas as pessoas que me assistem, que tem uma doença, uma enfermidade inexplicável, pega a taça. Pega a taça. Que tem uma doença inexplicável. Olhem para as minhas mãos agora. Eu quero que você olhe para as minhas mãos. A todos vocês que sofrem de uma enfermidade, de um vício, pega essa foto aí do seu pai, pega a foto do seu parente que tem um vício. Se Deus não estiver nesse altar, nada vai acontecer. Você, mulher, que ouve vozes, você, homem, que sofre de uma doença, você que sofre de uma doença inexplicável, nesse momento agora, o meu Deus, Ele manifesta o poder. Amém. Ele entra na tua casa,
E esse arrepio que você sente aí nesse momento é o meu Deus quebrando essa feitiçaria. Amém. Aleluia, Deus. Maldito, sai dessa casa, sai dessa vida. Em nome de Jesus. O espírito do vício, da Maria Mulambo, da Maria Mulambo e do Exu Caveira, Tata Caveira, Omulu, 7 encruzilhadas, Zé Pelinto, Malandro, em nome de Jesus, todos os demônios que estão predominando sobre essas vidas, que fica amarrando a vida financeira desse povo, Sim, meu Deus. agora eu dou uma ordem: saia da vida desse povo agora, saia da vida desse povo agora. Eu dou uma ordem. Senhor, eu te peço, meu Pai, que faça chover nesse momento, Senhor, nesse 7º dia dessa campanha. Às vezes essa pessoa, meu Pai, não vê esperança. Às vezes essa pessoa, meu Pai Santo, não vê nada, meu Pai, mas dá um sinal, Senhor, assim como o Senhor deu para o teu profeta. Ele Amém, Senhor. dá um sinal através de uma pequena nuvem, Senhor. Amém. Meu Pai Santo, faça chover na vida dessa pessoa a partir desse momento. Faça chover chuva de bênção, Senhor. Chuva de bênção, meu Pai. Faz chover, Senhor. Entra com o teu poder, em nome de Jesus. Eu oro, consagro e abençoo esse copo com água, esse azeite, essa foto, essa roupa. Amém, Senhor. Eu oro, consagro e abençoo, Senhor. E a partir de hoje, a vida dessa pessoa muda, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E mande uma mensagem no nosso WhatsApp, DD 11 9 6242 8132. Que Deus abençoe. Fica na paz.